Somente no ano passado, 51 pessoas morreram no Brasil após serem atacadas por cães. O número é 27% maior do que o registrado em 2022 e o maior já contabilizado desde 1996, quando o Ministério da Saúde começou a fazer essa medição. Diz a legislação em casos como esse do Eliab. A gente conversa agora com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB no Rio de Janeiro, Reinaldo Veloso. Olá, Reinaldo. Muito obrigado pela sua Olá, participação aqui. boa tarde, é uma satisfação muito grande estar com vocês. Muito obrigado. Quais são os direitos e deveres dos tutores de animais como pitbulls, segundo a legislação vigente no Brasil atualmente? Olha, a legislação é muito clara no que se refere às pessoas saírem com os animais com focinheiras, né, com as coleiras, principalmente nas áreas públicas, mas ninguém vem obedecendo essa legislação. Preferem botar muitas vezes a culpa no animal, coitado, que não tem nada com isso. O que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é que os governos façam investimentos em recursos humanos, em aparelhagens tecnológicas, para se poder aumentar a fiscalização. Porque você tem hoje previsão no Código Penal, previsão na área civil com relação a indenizações, sobretudo se uma pessoa perder um braço, perder uma perna, os chamados defeitos estéticos, né, que venham a acontecer. Só que parece que as pessoas não gostam de cumprir legislação. É só cumprir a legislação, a culpa não é do animal. Ninguém nasce necessariamente, obrigatoriamente, já com índole ruim. Acredito que só o ser humano. Mas os animais não, os animais dependem muito do tipo que eles são criados. Então o que é preciso hoje é, como eu disse, investimento em tecnologia, investimento em técnica, em maior fiscalização e, sobretudo, a gente não pode esquecer, na educação. Certo. Já existe regulamentação sobre como passear em espaços públicos com animais desse tipo, mas o que diz a legislação em casos como esse, em que o animal foge e ataca outras pessoas ou animais? Como é que ficam as responsabilidades e quais são as penas nesses casos? Na verdade, se houver um caso fortuito, por exemplo, você tem o teu animal dentro dos muros da sua casa, um ou dois ou três animais. A gente teve aqui o exemplo até lá de Saquarema, aquele problema que aconteceu, que foi uma outra situação. Mas se você tem os animais na tua casa, um muro alto, eles estão devidamente presos lá. Por exemplo, e o muro desaba, bate um ônibus lá nele, né? Uma batida, o ônibus desaba, ou um temporal, o muro desaba, e os animais saem e atacam as pessoas, você não tem aí maiores responsabilidades. É, né? Um caso fortuito. Mas a legislação ela se baseia muito no dever de vigiar. Esse dever de vigiar é que cabe ao tutor, ao responsável, a responsabilidade civil, não. Só se você tiver, como eu disse, alguns casos que não estão previstos. Um deles é essa situação que você preveniu, você guardou, você soube muito bem vigiar esses animais para que eles não fizessem uma maldade a terceiros, sem querer, e isso, não dependendo de você, veio acontecer. Aí você não teve responsabilidade. Se não for assim, você responde sim, por lesão corporal, se você for omisso em relevante omissão, por exposição, você colocou as pessoas em risco. Cada caso é um caso, você não tem assim um parâmetro exato sobre a situação. O que define é o caso em si, o caso concreto. No caso de Saquarema, contaram lá que os portões estavam abertos, que os animais eram muito mal alimentados, portanto já estavam irritadiços. A pessoa atacou, eles extravasaram aquela raiva. Agora, tem que se ter em mente que a culpa nunca é do animal. A lei manda, por exemplo, a partir de 6 meses de idade, castrar toda a raça pitbull. Eu entendo que isso é inconstitucional, que a Constituição diz que você não pode ter nenhum procedimento cujo objetivo seja a extinção da raça. Isso é uma falha da lei. Você não pode querer extinguir uma determinada raça fazendo um programa, colocando na lei para fazer castração para extinguir. Isso não pode, isso é inconstitucional. Agora, os outros ditames que obrigam você a ter uma coleira, obriga a ter uma peça para você não morder, ela tem que ser flexível também, ela não pode ter a focinheira, não pode ser apertada. Você tem aí uma série de situações que limitam o atendimento para quem você vai fazer isso, né? O próprio tutor, o proprietário, mas ele tem sempre que ter o dever de vigiar. O básico da lei é você não ter omissão, é você ter o dever de vigiar. E aí, se o fato acontece, esse fato, cada um deles tem que ser analisado. Por isso que eu dei o exemplo do caso fortuito, força maior, que tem coisa que você não pode impedir, né?
Claro, no caso fortuito fica muito claro. A pessoa construiu, vamos dizer, um esquema de segurança para que o cão não saísse da sua residência, enfim, do seu território e tal, mas aí foi atingido por um ônibus. Bom, você não tinha como prever isso e aí o muro caiu e tal. Mas o que a gente percebe, assim, inclusive conversando com pessoas até para levantar os dados para essa matéria, é de que existe uma omissão muito grande, né? Assim, vamos dizer, um relaxamento dos proprietários desses cães. Porque no caso da moça de Saquarema, por exemplo, ela perdeu um braço, ela poderia ter morrido. Quer dizer, vai passar o resto da sua vida com um braço a menos. Como assim, né? Assim, essas pessoas estão sendo responsabilizadas, o que a gente pode fazer para melhorar, pelo menos, a responsabilização quando um ataque desse acontece, né? As pessoas têm que começar a se conscientizar que não pode, puxa, deixei o portão aberto, estava quebrado. Não interessa isso. Você é responsável pelo animal e agora tem uma pessoa sem um braço que vai viver o resto da vida dessa forma. É verdade, você está corretíssimo. O que a gente percebe é quase uma conivência com o próprio poder público. O poder público ele está sendo conivente com essa situação, porque existe a lei. Como é que o brasileiro é muito avesso, né? A regras, a leis, regulamentos. Parece que nós não gostamos muito de desregramento na nossa vida. Mas sem as leis, isso viraria uma bagunça tremenda, mais ainda do que já está. Então, você colocou bem. Existe previsão legal na área civil de indenização sobre danos morais, dano estético. Mas, por exemplo, no caso de Saquarema, parece que as pessoas eram pessoas humildes. Aí, mas como é que vai fazer? O cara não tem dinheiro para indenizar. Agora, é preciso ter um mecanismo para isso. O que não pode, estar continuando, voltar a acontecer diariamente. Quase todo dia você vê ataque de pitbull. E pode apostar, 99% a culpa é da pessoa que deveria ser o responsável e ela está pecando exatamente como você muito bem colocou, por omissão. Não é raro você sair em parque público e você ver o tutor do animal, o responsável pelo animal, ele deixar o animal sem coleira, sem nada, que é muito querido, é mansinho, mas ele tem que entender que tem uma lei, ele tem que cumprir a lei, mesmo que ele ame o animal dele, tem o animal dele como um filho, que agora a gente já pode falar tranquilamente na família multiespécie, né, que comporta também os animais não humanos, mas você tem que saber que tem uma legislação, você tem que saber que tem o outro. Não pode praticar, repito, como você muito bem colocou, omissão. Existe previsão legal na área civil para indenização e existe também a previsão, e muitas previsões, na área do direito penal, que a pessoa tem que responder por isso. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado pela sua participação. Esclareceu nossas dúvidas e a gente espera que a legislação possa ser cumprida e que haja uma maior conscientização da população com relação a isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito a gentileza de vocês. Imagina, querido. Muito obrigado.